Estamos falando de panela, vamos para a cozinha falar sobre a panela que mais assusta as pessoas, a panela de pressão. Quero até ler alguns dados para você. Vou cumprimentar nosso convidado, mas antes, vem aqui para essa câmera só para eu ler para você esse dado que é assustador. A cada ano, só no Brasil, ocorrem em média 1.200 explosões de panelas de pressão. Olha isso, gente. De acordo com a Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores, alguns desses casos, que acontecem até pelo uso incorreto do equipamento, resultam no que você está vendo, ó, em incêndios, em destruição de imóveis, ferimentos muito graves. E aí foi justamente pensando nisso que o Mulheres convidou o Eduardo Rodrigues, que é especialista em certificação de produtos, ou seja, ele testa para que isso não aconteça na sua casa. E ele vai trazer dicas de como utilizar de forma segura e sem medo a panela de pressão. Seja bem-vindo. Boa tarde, Pamela. Muito bacana recebê-lo. Esse é um assunto que a gente está pedindo para ser abordado aqui no Mulheres há muito tempo, porque a gente usa a panela de pressão como a nossa aliada no dia a dia, mas muita gente tem medo da panela de pressão. E esse medo, ele realmente faz sentido? A panela de pressão, ela é perigosa? Pamela, eu trouxe um número para vocês entenderem. No Brasil, hoje, por ano, são fabricadas mais de 12 milhões de panelas de pressão. Ou seja, são 12 milhões de panelas que são comercializadas no mercado brasileiro. Quando você projeta 1.000 acidentes perto dessa quantidade que é produzido, eu posso afirmar que o produto panela de pressão hoje é um produto que ele é tecnologicamente bem desenvolvido e ele é seguro para uso da dona de casa, do consumidor. Se você for perceber nos vídeos, a maioria das explosões as pessoas estão distantes do utensílio. E a panela de pressão, ela sendo uma máquina de cozimento, você tem que ficar próximo, você tem que acompanhar o funcionamento dessa panela. Essa é a primeira dica. Qual que é a temperatura que chega dentro da panela de pressão no momento que o alimento está, né, na pressão? A panela de pressão, o conceito básico que é, você cozinha pelo vapor de água, né? Você aquece a água, esse vapor ele vai ficar retido dentro da panela e aí quando esse vapor ele chega a uma capacidade, ele libera esse peso e isso começa a funcionar. Aqui nós temos um caso de uma panela que ela está funcionando. Você já vê que ela está numa temperatura... Essa é a nossa aqui do dia a dia. Até vou colocar aqui para o pessoal ver. Significa que quando tiver já o vapor saindo e escutar o chiado, gente, significa que a panela está funcionando. Significa que ela está segura, porque ela está regulando o vapor de água que está dentro da panela. Então esse barulho que muitas vezes nos assusta, indica que na verdade está tudo correndo bem. Esse é o melhor... É ao vivo, né? É o melhor som. É o melhor som que o consumidor pode escutar quando a panela de pressão estiver funcionando. E aqui você trouxe algumas panelas de pressão, né? Eu acho que essa aqui é o modelo mais tradicional, exato, que mais pessoas têm em casa. Ela é uma panela segura? Quais são os cuidados que eu devo ter com essa panela? Primeira coisa que eu recomendo, gente, toda panela de pressão precisa ser vendida com o selo do Inmetro. Então, o consumidor, quando for comprar uma panela de pressão, ele tem que procurar o selo do Inmetro no produto, tá? Ok. Então, gente, produto sem selo de Inmetro, não compre, tá? Por quê? Porque um produto que passou pelo Inmetro, ele foi testado, foi avaliado, as fábricas são avaliadas, então você tem todo um controle disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, a panela de pressão, respondendo a sua pergunta, todas elas possuem válvulas de segurança. Pode perceber que todas elas possuem. Independente do modelo. Independente do modelo. Significa o quê? Que é um produto que ele pode ter de uma, que é um caso mais tradicional, essa panela tem uma válvula de segurança. Essa aqui, um exemplo, ela tem duas. Existem panelas de pressão no mercado de até 6 válvulas de segurança. É como um carro básico e um carro de luxo. Exatamente. Então você... Ambos se movem, nos levam para os lugares, só que com confortos diferentes, perfeito, é isso? Perfeito. E um outro detalhe, para qualquer tipo de família. Você tem panelas tanto pequenas que cabem 2,5 litros de capacidade volumétrica, como panelas de 22 litros. Então, é muito importante que o consumidor, baseado na experiência que ele tem de cozimento, para quem ele vai cozinhar, ele compre uma panela adequada. Porque um dos riscos é você colocar água até o... Vocês viram isso, gente? Você consegue ver o alimento dentro da panela. Exato. Isso é fantástico. E eu escutei uma coisa aqui que é interessante, mas Eduardo, esse visor, ele é seguro?
Acreditem, gente, essa panela foi testada com pressão de uma panela normal e ela tem resultados fantásticos. O que eu quis trazer para você são conceitos diferentes de panela. Eu já quero essa. Uma panela de fechamento interno. Então você... Por que Ok. ele é um fechamento interno? Porque você precisa mergulhar para dentro da panela. Você tem uma panela de fechamento externo, que tem sido muito comercializada. Ela dá uma sensação de maior segurança. Porém, a pressão hidrostática, que é a pressão que a gente aplica nessa panela é exatamente a mesma que essa, tá? O que vai determinar é algumas características técnicas que a E gente essa não vai aqui é a entrar. mesma proposta da primeira, De só fechamento que interno, com o visor. com essa tecnologia do visor. E as 3 panelas, elas têm... Ó, eu sempre acho difícil esse momento aqui, ó. É assim, ó. Isso, Pronto. perfeito. As 3 panelas, elas têm o silicone ou não? Sim, toda panela ela possui um anel de silicone. E é legal, essa é uma coisa legal de falar, porque o anel, gente, tem que ser de silicone, Tá. Inclusive, eu estive na feira domingo e, gente, compre, se você quer comprar produtos de reposição na feira, procure produtos que estão embalados, produtos que têm identificação de qual panela que é o produto. Então é uma válvula de silicone que tem as mesmas características da original. Porque a validade do silicone é menor do que a validade da panela? A panela segue boa e o silicone precisa ser trocado? Exatamente, porque é um produto que com o uso, ele naturalmente ele vai se desgastar. Como então, eu sei que eu devo trocar o meu silicone? A norma diz, a portaria orienta e o manual de instruções que toda panela Que ninguém tem, lê. gente, que tem que ler, Tem que ler. recomenda-se a troca da válvula de segurança a cada 5 anos. Tá? Igual, algumas explosões que chegaram para mim, para eu analisar, existiam panelas de uso industrial que as pessoas não faziam manutenção há 5 anos. Mal lavavam as borrachas. Então, muitas vezes, as pessoas acabam provocando um acidente pela falta de preservação e o cuidado desse produto. Que manutenção eu devo fazer na panela? Quais são os cuidados que eu devo ter? Eu sou uma pessoa que cozinho, eu gosto de fazer, eu tenho panela tanto de fechamento interno quanto de fechamento externo. Primeira coisa que eu faço depois que eu cozinhei, eu tiro esse pino, Tá. tá? E eu limpo, por quê, gente? Porque olha o orifício, olha o tamanho que passa. Então É uma bem pequenininho casca, aqui, ó. uma casca pode entupir. Algumas empresas fornecem, gente, isso aqui é fantástico. Algumas empresas fornecem esse dispositivo, tá? Então você consegue fazer o quê? Você consegue deixar sempre o pino limpo. Isso é importante. É um hábito que eu devo ter após cozinhar. Sempre que usar. Manter esse pino, porque ele é a válvula reguladora. É por aqui que vai regular a pressão. Segundo detalhe que eu faço, Eduardo, eu faço sempre. Eu tiro essa válvula e eu lavo para retirar toda a gordura. Porque essa panela ela ficou por dentro. Então você sempre vai manter uma válvula limpa. Outra coisa, a válvula sempre tem que estar... Eu estou fazendo muito rápido, né, gente? Desculpa. A válvula tem que sempre estar encaixada, tá vendo? Essa válvula de segurança. Isso. E essa válvula de segurança, ela é uma válvula repetitiva. Então, qual o erro que as pessoas cometem? Às vezes entupiu, ela vai acionar. Ela vai soltar, ela vai levantar assim, tá bom? As pessoas falam, Eduardo, minha panela explodiu. Na verdade, não explodiu. A válvula, ela funcionou, tá bom? O que acontece? É só você limpar e voltar ela ao normal. Ela cumpriu o papel dela, Cumpriu a o válvula. papel dela, perfeito. O que algumas pessoas fazem? Quando aciona, a pessoa leva para algum lugar na feira ou mesmo em casa, tira a válvula e coloca um parafuso. Acabou de tampar a válvula de segurança da panela. Um outro detalhe que eu gosto de explicar. Gente, vai cozinhar a panela de pressão, sempre deixa, primeiro, o cabo para dentro Certo. e a válvula de segurança na posição que esteja diferente da posição que está cozinhando. Porque se ela acionar, a pessoa de certo ponto está protegida. Para uma panela que tem mais válvula de segurança, naturalmente você tem que deixar o quê? Na boca de trás, para você manter. E sempre próximo. A gente está aqui, nós estamos cozinhando tudo mais, mas nós estamos próximo do alimento. Por quê? Uma coisa importante é que o consumidor, ele sabe como funciona a panela. Ele já está acostumado com o chiado, com o uso da panela. Então ela tem que ficar próxima. Mas temos muitos hábitos recorrentes, né? Então vamos lá, alguns deles, para você contar se eles podem ou não ser feitos. Ótimo.
Chiou aqui, eu pego a minha colher e levanto o pino para tirar mais rápido o vapor. Eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Isso não tem problema nenhum. Inclusive, algumas panelas, elas têm um dispositivo vermelho que ajuda a levantar esse... Se você levantar aqui, você só está liberando pressão. Então, você não tem risco nenhum de explosão se você fazer isso. Muitas pessoas também pegam a panela que está quente, que está com vapor, e colocam embaixo da torneira. Eu posso simular isso? Eu Pode. gosto de falar isso. O que acontece? Uma das perguntas que eu recebo muito, Eduardo, eu posso colocar a panela debaixo da torneira? Pode. Mas se você fizer isso que você fez, que é levantar, ou levar a panela para a torneira, é a mesma coisa, você vai diminuir a pressão. O que eu não gosto é que normalmente, quando você movimenta o produto que está quente, está pesado, e você leva até um outro local, eu acho que você pode sofrer um acidente de consumo. Porque você pode ter uma queimadura, você não sabe como que está a situação, e você pode ter um choque térmico no alumínio. Eu, Eduardo, não recomendo porque não vai fazer diferença nenhuma se a pessoa levantar aqui, dá na mesma. ou se ela levar para a torneira. E é mais seguro, então, Eu levantar acredito esse que pino. você evita um acidente. E ainda falando sobre segurança, eu obrigatoriamente tenho que cozinhar o alimento com água. Ele não pode secar dentro da panela de pressão? Tive casos de reprovação, de estouro de panela, porque a pessoa deixou, esqueceu no fogão, saiu. O produto, ele só funciona com água, porque eu preciso do vapor de água para fazer o funcionamento e o cozimento do alimento. Então ela sempre tem que funcionar com água, tá bom? Sempre tem que funcionar com água. E aí, tomar cuidado, sempre colocar a quantidade de água suficiente para cobrir o alimento. E colocar a quantidade suficiente limite da panela, né? Como eu sei quanto a minha panela comporta? Há alguma marca na panela? Pamela, algumas panelas possuem marca, algumas panelas mais sofisticadas. Mas o que a instrução de uso vai falar? Que você pode usar até 2/3 da capacidade máxima de cozimento. O que eu recomendo para ser o prático do dia a dia? Metade da panela, mais um pouquinho. Tá bom. Então vamos simular aqui. Eu tô com 3 batatas. Posso? Pode. Aliás, essa carne tá um cheiro Tá cheirando maravilhoso. bem, né? Tá gostosa. Daqui a Quando pouco você tá pronta. coloca o alimento, gente, por isso que é muito importante você usar uma panela que seja adequada ao que você vai cozinhar. E você vai colocar água. Você vai cobrir o alimento. Aqui vai dar certinho, ó. Top. Pronto. Meia panela mais um dedinho. Por que que não pode colocar muito? Lembra que eu falei do funcionamento do pino? Se você coloca muito em um feijão, uma batata, algum produto que tem casca, solta a casca, a chance dessa casca bater no pino e travar é muito grande. Aqui não, você está com uma capacidade segura. Eu estou usando aqui nessa panela metade da panela com um pouquinho mais, fechou. Aí eu vou falar uma coisa que eu normalmente faço isso. Eu fecho a panela antes de levar para o fogo, vejo se ela está adequada e eu faço isso para ver se a válvula ela está travada, porque às vezes a pessoa rosqueia e deixa ela travada. Não pode, ela Não tem que se pode. mover. Você então faz o que, gente? Colocou a comida, tá escutando a musiquinha, tá assistindo a televisão, assistindo Gira. mulheres, coloca aqui e acompanha. Normalmente uma panela, ela tem que pegar a pressão ali com 3, 4, 5 minutos, dependendo da potência do fogão. Então fica atento. De vez em quando não tem problema nenhum chegar e só ver se está aquele chiadinho dizendo que ela está pegando pressão. Acompanhar a panela é Acompanhar a importante. panela, Eu não perfeito. posso colocar essa batata pra cozinhar e tomar banho. Não faça isso. Não posso. Eu tenho que Não. estar sempre perto da panela de pressão. Faz o cozimento. Panela de pressão é legal porque todo o cozimento dela é rápido. sim. Né? Até escutei isso hoje. A panela de pressão é muito versátil no dia a dia. Então faça e depois toma um banho tranquilo. Caso essa água diminua e a panela seque, aí eu corro o risco. Quando você tem um cozimento que é um alimento que precisa de muito tempo, tá? O que eu recomendo? 20 minutos, tira a pressão, veja como que tá, complementa a água, para não acontecer de secar, e volta a pressão do produto, do alimento, tá? Mas sempre complementando e administrando, tá? Não deixa nunca secar a água, porque ela vai começar
a secar todas as borrachas, vai travar isso aqui e uma hora isso vai, de alguma maneira, gerar uma explosão. Tem forma correta de colocar esse silicone? Tem sim. Na verdade, hoje esse silicone, ele já tem um designer que ele encaixa, tá vendo? Algumas pessoas falam, Eduardo, eu limpo e ela tá vazando, porque a pessoa, ela tenta colocar o inverso, tá vendo? Desse jeito, pra cima. Exatamente. Não. É só encaixar Eu acho que o pessoal de certinho. casa não viu, ó. Vamos colocar Muitas de novo. pessoas encaixam, porque também encaixa do lado errado, ó. Ela fica Ela assim. encaixa certinho, só que o dente do silicone ficou pra cima. Ele tem que ficar pra baixo, é isso? Perfeito, é exatamente. Se você perceber, eu até vou conseguir fechar a panela. Então, eu já vivi isso, por isso que eu te perguntei. Mas aqui ela vai vazar. Aqui a gente consegue enxergar o silicone. Então, se eu fechar corretamente e ela estiver bem vedada, eu não vou enxergar. Não é vai. isso, né? Aqui dá pra ver, ó. Então tem que respeitar... Ups, peraí. Aqui, ó. Tem que respeitar o fechamento correto. E vai vazar a água Levei aí. pro fogo assim. Vai acontecer o quê? Ela não vai pegar pressão e ela vai começar a sair pressão pelas laterais. Mas não é um risco. Não vai explodir, não é um risco, mas não vai pegar pressão. É seguro cozinhar leite condensado na panela de pressão? Alumínio, que a gente faz doce de leite, né? E é um assunto polêmico. Muitas pessoas falam que isso não é seguro, que pode explodir a panela. O que você tem a dizer sobre isso? Eu cozinho. Eu também. Eu cozinho, nunca explodiu, porque se você souber utilizar Se você usar errado, qualquer produto que você coloque na panela pode ser um risco de explosão, né? Agora, uma lata, ela vai estar coberta de água, ela vai estar sobre uma pressão e você vai estar monitorando, Eduardo, acredito que não existe risco nenhum. Perfeito. E então, o que ficou dessa sua grande aula importantíssima é a importância da gente checar os selos da panela e fazer essa manutenção diária para que a gente possa usufruir dessa panela tão especial que facilita tanto nossa vida. E eu queria complementar uma coisa que aconteceu domingo, mais um minutinho. Domingo eu fui na feira, até para comprar essas peças para mostrar para vocês, ó, peças que não tem nem marcação, que são vendidas na feira para repor. E aí chegou uma mulher com uma panela, mais ou menos desse estilo, e estava vazando pressão pela tampa, que era uma válvula de segurança. O feirante pegou a panela, retirou a tampa que estava com problema, o cabo, e colocou um cabo sem a válvula de segurança, ele entupiu. Então ele acabou de matar uma válvula de segurança. Então o que eu recomendo para o consumidor? Toda a panela de pressão embaixo tem a identificação do fabricante. Tá? Toda. Aqui tá com mulheres, mas aqui tem uma marca. Vai trocar alguma peça, procure peças originais. Tá? Hoje, por causa do Inmetro, toda fábrica de panela ela tem que dar assistência e tratamento para necessidade dos clientes e reclamações de clientes. Então procure sempre trocar as peças por peças originais. Para encerrar, fazendo uma manutenção correta de uma panela, por quantos anos eu posso utilizá-la? Olha, é assim, eu digo que uma panela bem utilizada é uma panela de 5, 10 anos. É um produto que ele tem uma vida que vai depender justamente desse uso, tá? Até para a gente fazer com que o mercado gire, eu recomendo o seguinte, 5 a 10 anos é um tempo ideal. Principalmente produtos com revestimento antiaderente, porque o antiaderente ele tem uma vida útil, ele tem uma quantidade de uso normal. Desgastou? Troque a panela. Tá bom? Perfeito. Sempre. Muito obrigada pelas dicas e você encontra muito mais no @DNA do produto. @DNA do produto e volte para falar de outros produtos. Porque eu sei que você entende não só de panela de pressão, né? Mas de outros produtos também que você realiza testes. Pamela, vai ser um prazer sempre que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Tá bom?